valeu a pena cada renúncia. Sabe, a nossa vida não é marcada por momentos fáceis. Na verdade, os momentos difíceis, os momentos de decisão, é o que determinam o que nós vamos viver no futuro. Porque é no meio da guerra, é no meio do conflito, que o Espírito de Deus fala com a gente, amém? Bom, hoje é começo de série. Só queria honrar a vida da minha mãe por tudo isso, porque se não fosse ela e meu pai acreditar no ministério, no chamado de Deus, eu creio que eles teriam desistido há muito tempo atrás. E se eu estou aqui hoje pregando com cadeira confortável, é porque alguém pregou tendo cadeira de palha. Se eu estou aqui pregando com microfone de última geração, foi porque alguém pregou no gogó. Se a gente hoje tem uma banda boa, é porque alguém sustentou anos e anos e anos com uma banda média. Amém? Então a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. Então eu queria começar, aproveitar que a minha mãe está aqui, honrar a vida dela e honrar a vida do meu pai. Gente, hoje a gente começa uma série chamada Consagração. Vou voltar aqui, vocês não estão me ouvindo. Gente, hoje eu vou começar uma série chamada Consagração. Vocês são muito estranhos. Porque quando eu prego, ninguém fala nada. Todo mundo fica assim. Aí termina o culto, pastor, foi uma bênção. Custava dar um amém para ajudar o pastor? Olha aí, ó. Não precisa mentir também. Concentração, TDAH. Onde é que eu estava mesmo? Estou brincando. Mas eu estou muito empolgado com tudo que Deus tem feito na nossa igreja. Eu preciso dizer para vocês o quanto esse pastor é grato pelas vidas que Deus deu para a gente cuidar, gente. Como meu coração arde e como eu tenho o prazer de estar aqui ministrando a palavra de Deus para vocês. Como é uma alegria olhar para cada um de vocês. Como eu gosto de, quando acaba o culto, ficar ali conversando com vocês. Por mais que no outro dia eu não lembro de nada, porque minha cabeça está a milhão. Mas é muito prazeroso para mim estar nesse ambiente. Porque esse ambiente aqui foi onde eu fui forjado. Esse ambiente aqui foi onde nós passamos dificuldades. Mas esse ambiente também foi onde Deus nos honrou e nos levantou. Abra aí a sua Bíblia em Juízes 6. Nós vamos ler do 25 para frente. Essa versão que eu vou ler é a versão King James. Inclusive eu quero falar uma coisa aqui. Existe uma versão de Bíblia chamada NVI, que é uma edição de depois de 2011. Eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto muito dessa versão aqui, dessa Bíblia, que é a Bíblia King James, tá? Se você puder trocar a sua Bíblia NVI, depois da edição de 2011, por uma Bíblia King James, essa versão aqui, ela é muito mais fiel ao texto. Amém? Bíblia King James. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: e sucedeu que na mesma noite, o Senhor lhe disse: toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe debaixo do altar de Baal, que o teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele. E edifica um altar para o Senhor, o teu Deus, no cume dessa rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho e oferece um sacrifício queimando com a madeira do arvoredo que tu cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez segundo o Senhor lhe disse. E assim foi como temia a casa do seu pai e os homens da cidade, e ele não poderia fazê-lo de dia, mas ele fez à noite.
E quando os homens da cidade levantaram de manhã cedo, o altar de Baal estava completamente demolido, e o arvoredo que estava junto estava cortado, e o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros: ei, quem fez essa coisa? E quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens da cidade disseram a Joás: traz para fora o teu filho para que morra, porque ele demoliu o altar de Baal, e porque cortou o arvoredo que estava junto a ele. E Joás disse a todos os que se levantaram contra ele: vocês estão do lado de Baal? Será que Baal pode salvar vocês? Que seja levado à morte aquele que roga por ele, enquanto ainda é manhã. E se ele for um Deus, que rogue para si mesmo, já que demoliram o seu altar. Espírito Santo de Deus, nós te damos graça, Pai. E desde já nós consagramos essa série aqui, meu Deus. Eu quero te falar, Espírito Santo, tu tem liberdade aqui nesse lugar. Existem corações aqui, meu Deus, sedentos pela tua palavra. Existem pessoas aqui que vieram em busca de uma resposta. Nós sabemos, Espírito Santo, que tu não é uma sensação, mas que tu é uma presença que transforma, uma presença que muda o coração. Então, nesse começo de culto, eu quero te pedir de uma forma muito humilde, Espírito Santo, usa a minha vida. Usa esse humilde pregador, que não tem capacidade de transformar o coração de ninguém, a não ser pela palavra de Deus, que não tem capacidade espiritual para agir na vida de ninguém, se o teu Espírito não estiver comigo. Por isso eu te peço, Jesus, usa a minha vida, em nome de Jesus, amém. Existe uma expectativa na vida cristã, e por lidar com muitas pessoas, e por acompanhar processos de muitas pessoas, por mais que a gente não tente se envolver emocionalmente, fica difícil às vezes, você não chorar com os que choram, e não se alegrar com os que se alegram. E sabe, às vezes o pastor tem os problemas dele, mas às vezes, além dos nossos problemas, nós estamos atravessando desertos com outras pessoas também. Nós estamos pegando pessoas pela mão no meio dos desertos e dizendo: nós vamos junto com vocês. E o que eu tenho visto assim nos últimos tempos é que existem pessoas com vontades sinceras de mudança, mas ao mesmo tempo que essas pessoas elas têm uma vontade sincera de mudança, existe uma espécie de tensão silenciosa durante esse processo, porque ao mesmo tempo que elas querem uma mudança, ao mesmo tempo que elas querem se livrar de uma situação, elas estão orando a todo tempo: Deus, se possível, afaste de mim esse cálice. Ou seja, elas querem a mudança sem o confronto, elas querem uma mudança sem processo. Sabe, as melhores coisas que você pode provar na vida, elas são frutos de processos. Agora nós temos uma espiritualidade muito presente nos dias de hoje. Nós queremos a vitória, nós queremos alcançar níveis altos, mas nós não queremos render os nossos corações a Cristo. Por isso nós nos esforçamos, por isso nós tentamos praticar, nós tentamos nos esforçar de certa forma, e a transformação não acontece. É porque o real problema não é externo. O real problema do ser humano é o vazio que existe dentro do coração. Hoje nós vamos falar sobre consagração. E eu quero partir dessa verdade.
Consagração é o reposicionamento do centro da sua vida. Eu li aqui o texto de Juízes. Agora olha só que engraçado o contexto de Juízes. Você pega aqui o texto e você, quando vai se aprofundar no contexto, você vê que é um grande período de instabilidade em Israel. Esse fato, ele acontece, quantos conhecem o exílio do Egito? Que o povo sai do Egito e eles entram na terra prometida. E depois que eles entram em Canaã, algum tempo depois, eles começam a voltar novamente às antigas práticas de adoração a outros deuses. Eles esquecem do Deus que os salvou no Egito e eles começam a levantar outros deuses. E um desses deuses que eles levantam se chama Baal. Agora, após a morte de Josué, você começa a ler o Antigo Testamento e você vê que o povo entra num ciclo repetitivo. Olha só, diga, o povo é liberto, o povo se esquece de Deus, o povo adora outros deuses, o povo é oprimido, o povo quer voltar para Deus, Deus liberta, o povo esquece, as coisas começam a acontecer, eles pedem para voltar para Deus. Será que eu estou falando do povo de Israel ou da gente? A gente ora tanto pelas bênçãos, porque a gente coloca a expectativa de quando eu for abençoado, a minha vida com Deus vai ser melhor. Aí, o meu coração se enche de alegria, porque agora eu orei, eu fiz a campanha, eu fiz o propósito e Deus me deu o que eu queria. Agora que Deus me deu o que eu queria, eu estou numa posição confortável. Agora que eu estou nessa posição confortável, eu não preciso mais orar como eu estava orando antes. Eu não preciso mais me entregar como eu estava entregando antes, porque a minha expectativa nunca foi sobre o meu Deus, foi sobre o que Ele podia me dar. Então as coisas ruins começam a acontecer. Então eu começo a perder. Aí eu chego num lugar que eu digo, Deus, eu preciso de Ti de novo. Aí Deus me dá novamente, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aí eu me aproximo de Deus. Aí eu recebo de novo. Aí eu me afasto. Aí eu peço misericórdia. Aqui em Juízes, Israel está sendo oprimido pelos midianitas. Mas entenda que isso daqui não se trata apenas de uma guerra. Isso daqui é algo espiritual. O texto aqui mostra que o povo plantava, mas não colhia. O povo produzia, mas não desfrutava. O povo trabalhava e as coisas não aconteciam. E talvez você chegou aqui nessa noite e esteja acontecendo o mesmo com você. Talvez você trabalhe muito e não veja o esforço. Talvez você plante muito e não veja o fruto. Aí certo dia, Gideão está lá no campo, escondido. Ele vai malhar o trigo num lugar escondido, retirado, e Deus chama: ei, vem, eu quero te usar. Aquele que estava escondido, Deus o achou. Mas veja bem aqui sobre Israel. A Bíblia deixa claro o motivo pelo qual eles estavam passando por tudo isso. Eles levantaram um altar a outros deuses. Ou seja, a opressão externa era consequência de um desalinhamento interno. E quando Deus levanta Gideão, Ele não começa tratando o inimigo, Ele começa tratando Gideão.
Quando Deus diz assim para Gideão: levanta que tu vai vencer, Ele não começa tratando os inimigos, Ele começa tratando Gideão. Sempre quando Deus nos chama para vencer, Ele começa nos tratando. Aí o detalhe: Deus manda Gideão destruir um altar. Agora pergunta: aonde que estava o altar? Não, pergunta. Dentro da casa do pai de Gideão. Dentro da casa do pai. Antes de Deus fazer qualquer agito externo, Ele precisa mudar o nosso interior. O nosso coração precisa ser mudado. Antes de ser uma questão de batalha, precisava mudar a questão da adoração. O primeiro ponto dessa noite, diga: o problema não era Midian, o problema era altar. Por mais que os midianitas tivessem se levantado com um exército mais ou menos de 100 mil pessoas, esse não era o problema. Olha só. Pastor, tu não sabe o tamanho do meu problema. Amigo, tu não sabe o tamanho do teu Deus. Porque em momento nenhum Deus trata sobre número com Gideão, a não ser para reduzir. Em momento nenhum Deus diz: Gideão, existe um exército muito poderoso, eu não sei se vai dar certo. A primeira coisa que Deus faz é: Gideão, vamos conversar primeiro eu e você. Ó, fileira da galerinha aí, ó, muita conversinha, para ver culto, seja tão grande. É da galerinha tá quieta, desculpa. Perdão, perdoa o pai. Mas como eu estava dizendo, quando Deus entra na história, Ele não entra se preocupando com o inimigo, Ele entra tratando Gideão. Ele aponta para dentro de casa, Ele aponta para o altar estabelecido. Ou seja, o problema do povo de Deus nunca foi apenas aquilo que se levanta contra eles, mas aquilo que ocupa o lugar de Deus dentro da sua própria casa. Israel ainda era o povo de Deus. Mesmo com tudo isso, Deus não deixa de considerar Israel o povo de Deus, mas eles estavam divididos em sua adoração. Olha, o ser humano nunca deixa de adorar. Existe um vazio constante dentro de cada ser, que a todo momento nós precisamos preenchê-lo com alguma coisa. E se Deus não ocupa esse lugar no nosso coração, nós tentamos satisfazer esse vazio com muitas coisas. Alguns colocam o dinheiro, alguns ocupam esse vazio com o status que carregam, alguns ocupam esse vazio, talvez com a sua formação, a sua capacidade, com a sua fama. Agora, a questão aqui nunca foi a ausência de adoração, porque adorar nós estamos adorando algo. A questão aqui com Gideão foi o direcionamento da adoração. Não é se nós estamos adorando ou não, porque é impossível o ser humano não adorar. O problema aqui é quem estamos adorando. É isso que determina se nós vamos prevalecer ou não. É isso que determina se vai haver mudança ou não. E muitas vezes isso daqui precisa ser trazido a nós.
Muitas vezes nós procuramos respostas externas para problemas que na verdade têm origens internas. Existem muitos altares em nossos corações que precisam ser derrubados. Existem muitas pessoas que acham que o problema da sua vida é o exército que está se levantando em Midian. Pastor, eu estou sendo atacado. Pastor, o diabo está furioso comigo. Amigo, se o diabo não tivesse furioso, ele não ia ser diabo, ele ia ser anjo. Estar furioso é ser o diabo. Atacar, o que a Bíblia diz? Que o inimigo vem para... O que você vai esperar do diabo? Carinho? Agora, o que Deus espera da gente? Adoração. Adoração. Olha só, eu sei que lá fora está difícil, eu sei que lá fora se levantou um grande exército contra a sua vida, ei, eu sei que as coisas não estão fáceis, ei, eu sei que você tem orado e tem sofrido, eu sei que as coisas têm sido difíceis no seu casamento, eu sei que as coisas têm sido difíceis na sua vida emocional, mas eu quero te dizer que tudo isso é problema externo, tudo isso é consequência de um alinhamento espiritual, que começa no seu coração. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, não existe inimigo que possa nos vencer, se o nosso coração estiver alinhado com o Evangelho. Eu falei isso de manhã, gente. Fuja de palavra triunfalista, porque a palavra triunfalista muitas vezes ela ignora os processos de Deus. Por que Deus faria um capítulo, deixaria ter nesse livro aqui um capítulo só sobre Êxodo, só sobre deserto? Diga, para me ensinar a atravessar o deserto. É muito mais fácil a igreja crescer e vibrar com uma palavra triunfalista de que você vai crescer, de que você vai triunfar, de que as coisas vão dar certo, e no final o pastor fazer o pitch, do que pregar a verdade que te confronta e te faz ir pensativo para casa. Mas aqui na Palavra Viva a gente não abre mão da verdade. A gente não sabe usar isso daqui como ferramenta de manipulação. Nós usamos isso daqui como verdade. E doa a quem doer. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Eu queria chegar para os meus amigos, para os discípulos, para as pessoas que andam comigo e falar assim, ó, isso daí vai mudar. Mas talvez esse lugar de deserto seja onde Deus esteja tratando os altares de Baal. Mas talvez esse lugar de deserto seja onde Deus está forjando ele para uma nova maturidade. E eu não posso atrapalhar. Amém? A pergunta que paira sobre o ar aqui hoje é: o que tem governado os nossos corações no dia de hoje? O que tem sido o centro da nossa vida? O que determina? O que nós temos acordado a cada dia e temos perguntado, tem nos motivado a viver? Porque eu quero te falar algo em nome de Jesus. Aquilo que governa os nossos corações determina o rumo da nossa vida. A Bíblia é clara quando diz que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. A segunda coisa, Deus não começa pela guerra, Deus começa pelo altar. Perceba que quando Deus chama Gideão,
Você lembra quem é Gideão? Diga: covarde, fraco, o menor da sua casa. É isso que a Bíblia define Gideão até aqui. E eu sei que Deus permitiu que fosse escrito assim, para que a gente não colocasse expectativa nenhuma sobre esse homem. Olha o cenário aqui, pensa comigo. Existe um grande exército se levantando, amém? E vai acontecer uma guerra. Vê a narrativa do filme. O filme começa com um exército de 100 mil homens se preparando. Aqueles grandes guerreiros fortes, com espada, treinando, afiando a espada. Corta a cena. Deus precisa levantar alguém. Aí aparece um covarde, um fraco, e como a Bíblia diz, o menor da sua casa. Aí você pensa, isso daqui é um coadjuvante. Isso daqui é o Zezinho do filme. E Deus chama ele assim, ó, homem valente. A nossa expectativa estava num grande guerreiro, num Sansão. A gente quer que apareça um super-herói, um Sansão, mas aparece um covarde, um fraco e o menor da sua casa, e Deus diz: homem valente. O que eu estou querendo dizer aqui é que apesar do cenário, que apesar da idolatria, que apesar da covardia, que apesar da fraqueza, Cristo não nos define pelo nosso estado presente, Ele nos define pelo propósito que existe no nosso coração. O que eu estou querendo dizer aqui, calma, vocês estão me aplaudindo na hora errada. O que eu estou querendo dizer aqui é, por mais que você se sinta fraco, por mais que você se sinta caído, por mais que você sinta que não tem mais como você se levantar, Deus te chama homem valente. Deus te chama mulher valente. Ele não olha para você em relação ao seu inimigo, Ele olha para você em relação a Ele mesmo. Porque quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, não é mais você quem vive, mas é Ele que vive em você. E quando Ele chama, Ele está olhando para Jesus. Ele está olhando para o sacrifício de Jesus. Por isso Deus pode te falar, independente da situação que você está passando, homem valente. E a primeira instrução de guerra que Deus dá para Gideão não é lutar, é derrubar o altar. É derrubar o altar que estava na casa do pai. Deus confronta as estruturas internas. Deus manda arrumar a casa para que a batalha seja bem sucedida. Eu vou repetir aqui. Deus manda arrumar a casa. Deus manda arrumar o coração. Deus manda olhar para frente e diz: o resto deixa comigo. O que Deus está falando para você hoje é: arruma a casa, arruma o coração, volte para o Evangelho, volte o seu coração para as minhas coisas, e o resto deixa comigo. Existem muitos casamentos precisando ser restaurados, existem muitos maridos precisando mudar a postura dentro de casa, existem muitas mulheres precisando arrumar a postura dentro de casa, existem muitos filhos precisando mudar a postura com seus pais, existem muitos pais precisando mudar a postura com seus filhos, porque o exército está chegando, o exército está se aproximando, e a casa precisa estar alinhada.
Saiba que antes de mudar a realidade externa, nós precisamos mudar a realidade interna. Sabe, eu tenho um violão na minha casa. Eu não toco bem, eu não canto bem. Mas eu sou esforçado. E nos últimos tempos eu passei por alguns problemas, nós passamos por algumas batalhas, nós passamos por alguns questionamentos com Deus. E nós acabamos um pouco cansados. Eu fui no quartinho que tem ali. E eu comecei a cantar uma música que tem tudo a ver com essa série. Sabe qual que era um dos meus cansaços? Era tentar pensar como que eu ia vencer e não conseguir ver perspectiva. Era eu tentar pensar como que eu vou vencer se meu inimigo é maior. Aí Deus me deu essa palavra de Gideão. E Deus disse: se preocupa com a adoração, que o resto eu faço. Quando nós destruímos o altar de Baal, porque as preocupações sempre vêm ou do dinheiro, ou das circunstâncias, ou das brigas, das coisas que a gente tem para fazer, ou as preocupações são emocionais. E muitas vezes nós achamos que o emocional estando bem, nós vamos estar bem. O financeiro estando bem, nós vamos estar bem. E Deus falou: destrói esses altares. Nada disso tem o poder de ocupar o meu lugar no teu coração. Desocupa. Sabe como que você desocupa? Sabe como que você destrói o altar de Baal? Adoração. Todas as vitórias externas, elas começam com vitórias secretas. No silêncio do seu quarto, você e Deus. Aí eu tenho a minha Bíblia. Aí eu fui no quarto, não tinha ninguém à tarde em casa, eu tinha ido trocar de roupa para ir para a academia. Eu parei na cama. Aí comecei a tocar meu violãozinho que não afina mais. Mas eu comecei a cantar. Eu comecei a adorar. Eu entendi. Aí eu comecei a cantar. Ao único que é digno a honra e a glória, a força e o poder. Feche seus olhos. Só tá você e Deus. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. E assim nasceu a série Consagração. A série Consagração nasceu num lugar de dor. A série Consagração nasceu abrindo mão dos altares de Baal.
A série Consagração nasceu dizendo não para coisa boa, mas que ocuparia o lugar de Deus. E quando veio essa parte, consagramos todo o nosso ser a Ti, eu entendi que era Deus falando comigo. Sabe, é aqui que a gente começa a entender o que é consagração. Consagração não é você intensificar práticas espirituais. Consagração começa com você removendo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Tudo aquilo que você se apega, que te dá segurança, ocupa o lugar de Deus. E antes da vitória pública, vem rendição secreta. Tudo que vocês veem acontecendo aqui é fruto de tempo gasto com Deus. Algumas pregações que você vê o pastor pregando e você diz que bênção, é fruto do pastor Lucas brigando com Deus, discutindo com Deus, mas procurando a resposta na palavra dele, procurando a resposta naquilo que pode dar resposta. Alguns procuram na droga, no sexo, nas bebidas, no dinheiro, mas eu dou graças a Deus que a resposta da minha vida está aqui, ó. E a sua também. É por isso que Deus fala para Gideão assim: antes de lutar, derrube. Antes de vencer, derrube. E é isso que eu digo para você nessa noite. Antes de lutar, derrube. Vai ser difícil, mas derrube. Antes de ir contra o exército dos midianitas, derrube. Muita gente quer viver o novo de Deus, mas quer preservar estruturas antigas, e não vai dar certo. A terceira coisa, consagração é paristeme. Agora aqui no Novo Testamento existe uma linguagem exata para isso. Romanos 6 diz assim: não ofereçam os membros do corpo ao pecado, antes ofereçam a Deus. E a palavra que esse texto aqui carrega é a ideia de paristeme, que significa apresentar-se, colocar-se à disposição. Então é como se você estivesse se posicionando diante de uma autoridade dizendo: eu não estou mais no controle, faz o que quiseres de mim. Você lembra quando o rei Davi, ele manda Urias para a guerra na linha de frente para morrer? Você não vê Urias questionando, ele vai. Mas o nosso Deus não é um Deus como Davi que trai, que é humano. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso que não nos manda para a morte, mas nos manda para a vida. Então consagração é uma decisão diária. É você se apresentar todos os dias para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Nós precisamos voltar à prática de leitura bíblica, de oração, no secreto. É muito bom você ouvir uma pregação, mas melhor ainda é Deus falar com você. Pastor, eu leio a Bíblia e eu não entendo. Às vezes até eu leio e não entendo. Mas sabe uma coisa? Se você cria a prática, se você cria o hábito, um dia você vai estar lendo e o Espírito de Deus vai descer sobre a sua vida, e essa palavra vai começar a entrar no seu coração, e no lugar dos altares de Baal vão começar a ser derrubados, e vai começar a ser levantado um altar ao Deus Todo-Poderoso. As maiores batalhas que nós vivemos aqui, sabe como que meus pais venciam? Escala de jejum e oração dos pastores. Quantas vezes nós tivemos
membros na UTI, pessoas na UTI, e a gente fez uma escala de jejum e oração, e eles saíram. Quantas vezes nós tivemos situações que pareciam irreversíveis, que pareciam que não ia ter saída, e nós fomos para o joelho dobrado no secreto, e Deus agiu. Paulo fala em 1 Coríntios, vocês não são de si mesmos. Sabe por quê? Porque vocês foram comprados. Olha aqui para mim. Eu quero te falar algo. A Bíblia diz assim em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunta assim: quanto custou minha vida? Pergunta, quanto custou minha vida? A morte de Jesus. Custou a vida e o sangue de Jesus. Mas nós cremos que Ele ressuscitou. E isso que nos torna justificados. É isso que nos torna aceitos por Deus. A consagração não é a tentativa de se tornar Deus. Consagração é a resposta de quem entendeu que é dele e está à disposição dele. Eu sei que vão acontecer muitas coisas aqui na Palavra Viva daqui para frente. Eu sei que quando tem luta é porque Deus quer arrumar a casa. Eu sei que quando nós estamos em conflito é porque Deus quer fazer algo no nosso meio. E quando os inimigos se levantam, nós temos a prática de não olhar mais para os inimigos, de não olhar para as armas dos inimigos, de não olhar para o tamanho dos inimigos, mas de alinhar o nosso coração com o Evangelho e deixar Deus agir. Na sua mão é você contra o inimigo, nas mãos de Deus é Ele que resolve. Aí um pouco mais para frente, Gideão é obediente, ele destrói o altar de Baal, mas ele começa a formar um grande exército. Ele começa a se tornar, pastora Denise, pastor Cláudio, ele começa a se tornar um guerreiro, ele começa a se tornar um homem valente, ele começa a se tornar um grande líder. E sabe o que começa a acontecer? Ele reúne 32 mil soldados. Ele reúne 32 mil soldados. E agora ele está pronto para a batalha. Tudo bem, 32 mil contra 100 mil. Mas tinha chance de dar certo. Aí Deus aplica 2 testes em Gideão. Primeiro, ele perde 22 mil soldados, que ele dispensa. Deus fala, ainda não está bom. E aplica mais um teste na vida de Gideão. E saem 9.700 soldados. Gideão olha para o lado, tinha 32 mil. Agora só tem 300. E Deus diz assim para ele: agora está como eu quero. Sabe? Gideão é vitorioso. Eu posso te falar aqui, no final Israel prevalece contra Midian. Deus não precisa de números. Deus precisa de corações disponíveis. Deus não precisa comparar número, você compara, mas Deus não. Você olha para o tamanho do inimigo, Deus olha lá de cima como uma formiga. E sabe por que Deus faz isso com Gideão? Ele fala no texto,
para que o seu coração não voltasse para Baal e continuasse em mim. Então eu quero te falar algo. Se tem só 300, 300 tá bom. 300 é o suficiente. Meu pai me ensinou uma coisa que eu levo para a vida toda. Eu com Deus, sempre vou ser maioria. Isso você pode levar para a sua vida também. Diga, eu com Deus, sempre vou ser maioria. Pode ser 300 contra 100 mil. Mas você vai prevalecer. Hoje Deus quer mexer em algumas casas. Hoje Deus quer mexer em alguns corações aqui. Para que você participe, não da sua vitória, mas da vitória de Deus. Para que você participe não da sua capacidade, mas da capacidade do seu Deus. Cainho, aquela que a gente estava cantando no apelo. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou temer a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Eu quero chamar os pastores para vir aqui na frente. Os pastores podem ungir as mãos com óleo. Eu sinto de fazer uma coisa aqui nesse lugar hoje. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou temer a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Pode fazer uma fila aqui de frente. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Está cuidando de mim. Aqui tem homens e mulheres de Deus. Ali no livro de Tiago diz que existe alguém doente, enfermo, que os presbíteros unjam as mãos com óleo e orem. Existem muitos altares que precisam ser derrubados hoje aqui, e você não tem conseguido sozinho. O Cainho vai começar a cantar Coroamos, e você vai sair do seu lugar, e você vai vir aqui na frente receber uma oração. Se você precisa derrubar altares nessa noite, pode sair, pode começar a vir. Você precisa derrubar altares no seu coração. Você tem passado por momentos difíceis, momentos emocionais difíceis,
você tem sido preso por alguma opressão do diabo, tem alguma coisa acontecendo aí na sua vida, alguma coisa na qual você não consegue lidar sozinho, algum sentimento que você não consegue lidar sozinho, alguma emoção que você não consegue lidar sozinho, se existe algo no seu coração, se existe algum pecado que você não consegue lidar sozinho, se existe algo que você está tentando e parece que você não sai do lugar, você vai vir aqui receber uma oração e o Espírito Santo de Deus, Ele vai começar a agir na sua vida, e o Espírito Santo de Deus, Ele vai começar a agir no seu coração. Existe uma unção de Deus aqui nesse lugar, existe algo espiritual aqui acontecendo nesse lugar. É momento de cura, é momento espiritual, aonde altares são derrubados. Existe uma ação do Espírito aqui. Se você tem problema com dinheiro, se você tem problema com adoração a outras coisas, se você não consegue se libertar de vícios, saia do seu lugar, se prostre aqui no altar, receba uma oração agora, porque eu tenho a mais profunda certeza que o Espírito de Deus vai agir no seu coração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Os que estão recebendo oração, que já receberam, vai voltando para o seu lugar, para oportunizar outras pessoas aqui para receber oração, amém? Mas eu sinto uma ação de Deus aqui nesse lugar, eu sinto que é noite de cura, eu sei que o Espírito de Deus preparou esse momento para falar com você. Não resista no seu lugar, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Existem altares que precisam ser derrubados no seu coração. Vamos, vamos, vamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser. Você que está em seu lugar, vamos declarar mais uma vez, vamos lá. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber, vamos lá, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. Será que você pode erguer as suas mãos aos céus nesse momento? Declare: coroamos, nós coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos, 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 os altares estão sendo derrubados.
Coloca a mão no seu coração, não fique indiferente. Vamos, vamos, vamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser, as minhas mãos e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero, essa é a nossa oração, diante do teu altar, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. Vamos, o Espírito de Deus está aqui, as minhas mãos. E as minhas mãos eu quero. Nós queremos. Ainda dá tempo de você vir, vamos, vamos, vamos. Em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar e celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras. Declarei. Você que está em família, vamos, faça grupo com a sua família. Você que está sozinho, acha alguém para orar junto, porque existe um mover de Deus aqui nesse lugar. Vamos, 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 vamos. Só não fique indiferente a esse momento que o Espírito de Deus está passeando pela igreja. Vamos. Com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a Enquanto você adora, o altar está sendo desfeito. Vamos, vamos. e o Aleluia. poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Vamos, dá tempo de você sair do seu lugar e vir aqui na frente e receber oração. Vamos. Aleluia. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu. Mais que uma canção. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que todos os altares que Baal levantou nesse coração, eles caem por terra agora em nome de Jesus. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Eu declaro em nome de Jesus que toda seta do inimigo, fazendo esse homem e essa mulher com vontade de desistir das coisas de Deus, com vontade de diminuir talvez a frequência nas coisas de Deus, eles caem por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos que um altar ao Senhor está sendo erguido agora. Eu declaro que em nome de Jesus, um altar ao Senhor está sendo erguido no seu coração. E agora não é mais você quem vive, agora é Cristo que vive em você. Agora é o Espírito Santo de Deus quem te guia, agora é o Espírito Santo de Deus quem te conduz. Agora não são mais suas ações, mas são as ações do Espírito na sua vida. Chega de tentar e não conseguir. Chega de se esforçar tanto e parecer que não sai do lugar. Hoje não são mais as coisas que determinam a sua vida. Hoje é Jesus que determina quem você é. E Ele te chama, homem corajoso, mulher corajosa. Homem corajoso, sacerdote do lar, mulher que edifica a sua casa. Existem muitas restaurações em casamentos aqui. Eu vim para esse lugar com isso no coração. Existem muitas famílias para serem restauradas hoje aqui. Deus colocou as pessoas certas nesse lugar. O tema da Palavra Viva desde 1988 é Igreja Palavra Viva, um lugar de restauração. E a sua vida vai ser restaurada aqui nesse lugar. Existe resposta de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para as suas finanças, para as suas emoções, mas é um processo. Diga, consagração. É eu me apresentar a Deus. Então nos próximos domingos você não vai perder. Pastor, mas eu tenho um compromisso. Desmarca o compromisso. É o momento de você e Deus. Pastor, mas não quero saber demais. A gente precisa, nesses próximos 6 domingos sermos consistentes nas coisas de Deus. Não, eu vou repetir, nós precisamos nessa série. Essa série não é para te engajar na igreja, essa série é para te engajar nas coisas de Deus. Então nos próximos 6 domingos você tem um compromisso. Ei, isso daqui não é uma campanha. A gente não está aqui falando para você, faça os 6 domingos que no final vai ter uma bênção. Não é assim que funciona. Mas eu quero te dizer algo, essa série é especial. Existe um aprofundar de Deus na vida de muitos aqui. Uma das ações da nossa série vai ser os pastores visitarem as casas e os comércios para consagrar esse lugar. Nós fizemos algo didático
aonde nós vamos levar um adesivo e colar esse adesivo, vai estar escrito: este lugar é consagrado ao Senhor. Ele é didático para sempre, quando você olhar para aquilo, você lembrar que a sua casa, que a sua família, que a sua vida é consagrada ao Senhor Jesus. Que o seu comércio, que aonde você coloca a planta do seu pé, aonde você trabalha, aonde você prospera, que seja no seu computador, você vai colocar: esse lugar é consagrado ao Senhor Jesus. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Diga: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Diga assim: é contra principados e potestades. Mas eles caíram hoje. Não, diga assim: mas eles caíram hoje. Amém ou não amém? Olha só, existem dois você, um antes de Cristo e um depois de Cristo. Então a gente sempre faz esse convite porque eu creio que as melhores coisas desse mundo são de graça. Respira fundo aí. Olha como é bom poder respirar de graça. Tem gente pagando por oxigênio agora, na UTI do hospital, com insuficiência pulmonar. E só lá eles descobrem o preço de respirar. E o nosso Senhor Deus deixou a gente experimentar as melhores coisas de graça. Agora, sabe o que é de graça também? Se tornar um filho de Deus. Eu preciso que você entenda isso. Existem duas espécies de seres humanos aqui nessa terra. Diga: criaturas, nova criação. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criação. Todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura para Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que dizem sim para Deus, para Jesus, ser o seu Senhor e seu Salvador. Olha que simples. Ah, Deus é ruim. Opa, a oportunidade de aceitar está aí, e ser um filho, e ser uma filha. E a Bíblia diz que no mesmo momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos. Pastor, tem que passar por processo de nada. Sim, se torna filho. E a Bíblia diz que esse seu sim é motivo de festa no céu. Por isso eu quero perguntar aqui, se tem alguém que pela primeira vez quer dizer assim: pastor, eu quero ser filho, quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a mão mais alto que puder, que eu quero orar por você. Vamos, pode acender a luz aqui. Temos pessoas, quem quer aceitar a Jesus? Temos pessoas lá, temos pessoas aqui. Mais alguém quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Temos pessoas ali atrás também, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu te aceito na minha vida. hoje eu te aceito na minha vida. Eu acredito que o Senhor vai transformar a minha história. Eu acredito que o Senhor vai transformar a minha história. Hoje altares caem Hoje altares caem e o Senhor se levanta na minha vida. e o Senhor se levanta na minha vida. A partir de hoje, nós vamos caminhar juntos. nós vamos caminhar juntos. E eu vou ser ensinado E eu vou ser ensinado pelo Teu Espírito. pelo Teu Espírito. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que coisa linda. Amém? Amém ou não amém? Quem aqui está comprometido nos próximos 6 domingos? Próximos 5, na verdade. Essa série vai ser incrível. Gente, eu peço que essa semana vocês estejam em oração. Na quarta-feira eu vou fazer a cirurgia do meu joelho. Vou poder voltar a ganhar do pastor Gessé no futebol. Ele está meio preocupado com essa cirurgia. Mas, brincadeiras à parte, eu peço que você esteja em oração pela minha vida, pela minha família,
pela minha casa, pela paciência da Thaís, eu sendo um bebê por 15 dias, deitado na cama, amém? Mas como mulher que edifica a casa, ela vai cuidar, vai. O problema é no joelho, mas eu vou querer o serviço completo, aviãozinho, azar. Quero ser mimado. É só problema, pô. É só paulada. 15 dias, não é pedir muito. Mas eu peço que vocês estejam em oração pela minha vida. Amém? Mas seja uma cirurgia simples. Eu sei que o inferno não está feliz com o que está acontecendo aqui na Palavra Viva, porque a gente está saqueando o inferno. Cada domingo é uma redada. Cada domingo é gente querendo desistir, é gente resgatando de volta. É gente que não conhecia Jesus, aceitando a Jesus. É gente tendo família restaurada, casamento restaurado. E meu amigo, 15 dias depois é só o doutor Kumandala, que é o médico aqui da igreja, dizer assim, ó, ele é angolano, pastor, pode voltar, que eu estou aqui de volta pregando a palavra de Deus. Amém? Amém ou não amém? Eu quero pedir a sua atenção por mais 5 minutos, porque eu quero complementar essa palavra com algo que Deus colocou no meu coração. Se quiser sentar, pode sentar. Olha só, presta atenção nisso que eu vou te falar. Israel havia se afastado de Deus e, como consequência, Deus permite que Israel seja oprimido pelo inimigo. Então, os midianitas, simplesmente como uma estratégia de amedrontar os israelitas, eles destruíam suas plantações para que eles passassem fome. Ou seja, era um período de grande escassez naquele lugar. Gideão, ele está malhando trigo, ele está escondido com medo dos inimigos. É engraçado que a Bíblia enfatiza que ele estava com medo dos inimigos, que ele estava numa espécie de homem acovardado. Aí Deus chama Gideão, e a primeira coisa que Gideão faz, antes de qualquer coisa, é um sacrifício a Deus, é uma oferta a Deus. Uma coisa eu tenho aprendido na nossa vida financeira: antes de qualquer grande vitória, antes de qualquer sinal de Deus, nós precisamos honrar a Deus primeiro. Não é barganha, não é dar para receber, não é troca, diga, é honra. Porque pense bem, se Deus me dá e eu devolvo, é tranquilo, não é verdade? Tem um amigo meu, falei hoje de manhã, que sempre no futebol, quando a gente fazia gol, ele dizia assim, ó, eles estavam perdendo, ele olhava para mim, carinha de debochado, ele falava assim, ó, rir com dente na boca é fácil, né, pastor? Tá ganhando, tá rindo. Então abençoar quando nós estamos sendo abençoados é fácil, porque o nosso coração está feliz. Agora, honrar a Deus, ser um dizimista, quando as coisas estão difíceis, aí não é para qualquer um. Mas ou nós cremos que o dinheiro, ele é um altar que tem que ser derrubado no nosso coração, ou nós nos dobramos a Mamon. Nos meus piores dias, foram os dias que eu mais ofertei a Deus. Porque eu sei que quando a gente está mal, o diabo quer fazer a gente segurar, né? Mas eu não vou deixar de honrar o meu Deus, que eu confio, por causa da circunstância e por causa da situação. Queria chamar o Marcel aqui. Amém? Aplauda a Deus pela vida do Marcel. Eu confesso uma coisa para vocês. A gente não costuma chamar as pessoas aqui em cima
para que você não oferte, não dizime de uma forma emocional. O intuito aqui da Palavra Viva não é te levar a um estado emocional de êxtase para que você dizime ou oferte. Nós queremos muito que você entenda o princípio por trás do dízimo e da oferta. Esse daqui é um amigão meu e a gente caminha algum tempo junto. Deus já me usou para fazer algumas coisas na vida dele, encorajar um pouco, mas é um cara que tem um coração muito aberto e sempre me abençoou também, sempre honrou a minha vida. E a gente conversou essa semana e ele tinha feito um voto com Deus que se algo acontecesse, ele ia pregar a palavra de Deus. Essa parte eu vou contar. A gente está ali, ele está me contando um testemunho. Passa o bispo Sérgio, entra no banheiro, volta, entra de novo, volta. Eu bem assim, lá vem. Segura aí Marcel na cadeira que vai vir. E ele olha para o Marcel e começa, pá, 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 pá. E fala do voto que ele tinha feito. Tu tem chamado. Então, dentro de todo esse acontecimento, eu entendi que Deus transbordou na vida dele para que ele pudesse transbordar na vida de muitos também. Eu queria que tu compartilhasse um pouco do que Deus está fazendo na tua vida, amém? Vamos lá, tudo isso começou no dia 6 de outubro, quando eu conversei com o Lucas, e eu falei assim, cara, as coisas estão andando muito devagar, assim, o que era para acontecer não está acontecendo, e ele simplesmente falou, faz um voto, Marcel. Aí eu, voto? E na mesma hora o Espírito revelou para mim, faz um voto. E eu não tinha entendido do que, mas na hora o Espírito já mostrou para mim, faz um voto, Marcel. E esse voto era para ser um dízimo do valor que eu gostaria de receber. Ou seja, dar um passo na frente antes de que a coisa acontecesse. E vou falar de valores mesmo para abençoar, para destravar e para motivar vocês também. E na mesma hora veio o valor assim, faz um voto de 10 mil reais. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer um voto de 10 mil reais? Sendo que no caixa da empresa tinha 30 mil no máximo. E na mesma hora eu não pensei duas vezes, fui lá, fiz o Pix ali, transferi. E incrível assim, até o final do mês de outubro, por incrível que pareça, fiz algumas reuniões onde as pessoas, Marcelo, a gente vai ter que te pagar 50 mil reais. E eu ia lá anotando, eu falava para o Lucas, não tem explicação isso acontecer. E no final do mês o valor passou de 100 mil reais. Então eu vi que a gente eu fiz um voto, dei um passo ali a mais e Deus honrou dessa forma, né? E aí depois disso eu continuei dizimando sempre e as coisas foram acontecendo ainda mais e mais. E eu fiz um outro voto que se o valor que eu tinha, um outro valor de um outro negócio que eu fosse fechar passasse de 100 mil dólares, eu ia começar a pregar. Veio na minha cabeça fazer isso e acho que está começando a acontecer agora. Eu sou obrigado a honrar esse voto. E em Salmos eu estava lendo também, não quebre os votos com o Senhor. E aí também o bispo confirmou isso, falando do chamado. E a única coisa que eu tinha para dizer é que eu entendo essa questão de dinheiro, é que quando a igreja pede algum valor ou fala alguma coisa, a igreja não precisa do dinheiro de vocês. Mas eu sempre pensei isso, como assim? Se não precisa, por que pede? A questão é que essa igreja, ela sempre vai existir. Pode ser com 3, 2, 5 pessoas reunidas aqui, ela sempre vai existir. A questão de a gente contribuir é muito mais sobre quem a gente é e quem que a gente o que a gente tem no nosso coração, do que realmente a igreja realmente precisar do dinheiro de vocês ou do nosso dinheiro em si. E quando falam também que Deus não precisa do teu dinheiro, se não precisa, por que pede de novo, né? Mas é justamente essa questão, a igreja ela sempre vai existir. E Deus, a gente lê na palavra que as ruas vão ser de ouro. Então o dinheiro não impressiona Deus. É muito mais a questão de se libertar daquilo e ser livre, realmente consagrar tudo ao Senhor e todas as áreas da vida, né? Acho que é isso. E só mais uma coisinha então, é que eu entendo também como se eu fosse um mordomo de Deus. Eu
imagina aqueles castelos da França, assim, da Inglaterra e tal, aquele castelo bem grande. Eu boto uma roupinha de mordomo e aí eu entro lá, tem um cavalo bem bonito, tem uma charrete, tem aquela casa maravilhosa, com comida, com abundância, com toda a vontade, mas o meu mestre, o meu senhor, o meu patrão, ele não está ali. E eu fico só cuidando daquela casa. Eu fico só administrando aqueles bens. E a qualquer momento é que ele pode voltar. Então eu entendo essa questão de dinheiro e de cuidado do que a gente tem, do que a gente recebe, como se fosse um mordomo usufruindo de tudo aquilo que simplesmente foi me colocado ali para eu poder cuidar, porque um dia ele vai voltar e nada daquilo é meu, né? E essa semana vou fazer também a igreja estava orando também, né, para que a gente tivesse pessoas que realmente se destravassem nisso e realmente consagrassem todas as áreas da vida ao Senhor. E segunda-feira está entrando também um dízimo de 100 mil reais para a Palavra Viva. Amém? E tudo para a honra e glória dele, né? Glória a Deus, gente. Obrigado, Marcel. Eu digo assim, eu não é uma linha tênue chamar as pessoas para testemunharem aqui, porque realmente eu não quero que as pessoas deem por emoção, eu quero que elas deem por entendimento, porque é um fato, Deus não precisa do nosso dinheiro, amém? Mas Deus, Ele reconhece os princípios estabelecidos no nosso coração. Quando a gente dizima e a gente oferta, a gente mostra quem governa o nosso coração. Por isso que é difícil dizimar. É por isso que quando alguém sobe aqui, as pessoas pensam, isso daí é combinado. Isso daí... É verdade, gente. É verdade. O Marcel, a gente vem conversando há muito tempo. Ele e a Marina são um casal muito abençoado. A gente se encontrou lá na Disney agora, a gente passou o dia junto. Ela estava grávida e ela tinha mais energia que nós dois juntos. E ela falou, não, vamos. Mas a gente conversa muito sobre os processos assim, e muitas vezes ele teve vontade de desistir. E quando eu falei para ele do voto, ele me mandou o comprovante de 10 mil, até eu me assustei. Eu falei, agora Deus vai ter que agir, porque... E Deus não respondeu a 100, Deus respondeu a 1000. Deus não deu 100 mil, Deus deu 1 milhão. Mas Deus vai dar muito mais, porque o bispo Sérgio já falou, daqui a 3 meses vai dar muito mais. Isso daqui é fichinha para o que Deus vai dar para ele. Mas por que Deus vai dar para ele? Coração no lugar certo. Homem e mulher de Deus, que olha para a obra. E aqui uma vez o bispo Rude falou algo que escandalizou muita gente. Olha só. Eu vou ser muito sincero com vocês e bem escrachado. Pense o que quiser. Se a Palavra Viva quisesse ser uma igreja milionária, a gente começava a trabalhar com evento e com pessoas que advogassem por essa causa de dinheiro. As pregações não seriam sobre Jesus, seria sobre sucesso financeiro. E posso te falar, as pessoas vêm junto. As pessoas dão tudo que ela tem. Mas daí a gente não estaria pregando o Evangelho. E Deus não se agradaria dos nossos corações. A gente dedica um espaço curto para te ensinar sobre um princípio no final da pregação. Amém? Para que você seja abençoado. Mas antes a gente ora, antes a gente intercede pela sua vida, a gente consagra a sua vida, a sua família, e depois nós falamos sobre esse princípio. Existe uma palavra aqui sobre essa igreja, tá? Eu quero dizer isso, de tempos em tempos vem uma palavra sobre a Palavra Viva. 2009, o bispo Flori falou o seguinte: tirem visto para os Estados Unidos. E sabe o que aconteceu? Gente que devia 1 ano de aluguel, gente que estava completamente quebrada, alguns lembram, né?
foram tirar o visto e foram aprovados. Gente com dinheiro, depois foi tentar tirar, foi reprovado. O que eu entendi disso? Tempo favorável do Senhor. Uma palavra específica para esse tempo, que Deus usou o profeta para falar. Depois, mais para frente, tirem cidadania para a Itália. Uma leva de pessoas tirou a cidadania para a Itália. Cadê o pastor Christopher? Pastora Sibeli está lá atrás. Tiraram a cidadania para a Itália. Pedrinho, cadê o Pedrinho? Está lá no Criativo? Parla italiano. Eu falo só para comer lasanha e carbonara, que é o que importa. Mas era tempo favorável do Senhor. E existe uma palavra para esse momento. Diga: cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Eu quero que você oferte e dizime debaixo dessa palavra. Cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Existem altares de Mamon que precisam ser derrubados no seu coração. O bispo Rude aqui falou uma vez que Deus ia levantar milionários na palavra viva. E o Marcel é o primeiro de muitos. Deus escolheu ele porque esse cara aqui tem um coração gigantesco. E muita gente se aproveita disso e eu já falei isso para ele. Mas esse cara tem um coração gigantesco. E eu gosto como Deus trata ele assim com carinho, com graça, com misericórdia, porque as coisas acontecem. Acho que até a Marina fica se perguntando assim, como é que pode? Mas muita gente fechou o coração por uma palavra que o bispo Rude deu aqui, que Deus ia levantar muitos milionários, como se isso fosse uma coisa ruim, como se isso fosse um pecado a ser falado aqui de cima. Gente, toma posse da palavra. Se a palavra viva quisesse atrair milionários de outras igrejas, se a palavra viva quisesse atrair milionários aí na rua, a gente estava vivendo de evento e atraindo, e a gente botava um monte de Porsche ali na frente e alugava. Gente, estratégia para fazer uma igreja milionária é fácil. Agora, permanecer no evangelho é mais difícil. Mas eu te falo uma coisa: ai de mim se eu não pregar o evangelho. A gente vai permanecer nisso daqui até o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você tenha essa consciência de ser um dizimista, de destinar 10% do que Deus te deu para administrar a obra dele, para que a obra cresça, para que a obra prospere. Amém? A palavra viva tem uma graça sobre ela. Olha só que legal. Os pastores não dependem exclusivamente da igreja para viver. A gente faz isso daqui também por amor. Eu sou um dizimista nessa casa. Eu sou um ofertante nessa casa. Eu faço voto com Deus nessa casa. E as portas se abrem. Amém? Então, se coloque como um dizimista, creia nessa palavra. Também seja um ofertante. Eu tenho falado sobre isso. Ontem a gente ainda brincou, né, Kaique? A gente saiu para comer, ele foi passar o cartão e disse assim: opa, eu ouvi uma palavra, eu fui abençoado, eu quero honrar a tua vida. E paguei, mas a gente não faz isso para se aparecer, a gente faz isso como princípio. Ei, eu recebi uma palavra, eu não posso simplesmente virar as costas e sair daqui. Isso daqui precisa acontecer com mais gente. Olha só a mentalidade, a questão de mentalidade. Mas eu também quero hoje consagrar votos a Deus. Eu quero fazer algo diferente. Mesmo que você faça no Pix, se você vai fazer um voto com Deus, eu quero que você pegue um envelope. Amém? E você vai trazer como se você estivesse plantando uma semente aqui. E eu quero que os pastores fiquem aqui na frente e consagre o seu voto a Deus. Os pastores unjam as mãos com óleo e consagre o seu voto a Deus. Ó, gente,
A gente não é místico, a gente não é de ficar fazendo essas coisas. Isso é algo que está acontecendo para o culto de hoje. Amém? Então você vai separar seu dízimo, sua oferta. E se você quiser fazer um voto com Deus hoje é dia de céus abertos sobre a sua vida. Amém? Feche seus olhos que antes eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nós temos aqui homens e mulheres de Deus que se levantam, meu Pai. E nós queremos te agradecer por essa bênção que a gente ouviu hoje. E nós sabemos que é o começo de uma nova era na Palavra Viva. Nós não queremos forçar a barra com as pessoas, Pai. Tu conheces o nosso coração, Jesus. Mas nós queremos nesse momento consagrar os dízimos, consagrar essas ofertas de gratidão que o teu coração se agrada. Essas ofertas que são oferecidas a Ti e que muitas vezes derrubam altares de Baal. Que nós possamos ter aqui verdadeiros Gideões, Pai, na Tua casa. Que os altares de Baal sejam derrubados aqui nesse lugar, Deus. E agora usa a vida dos pastores, Pai, como homens e mulheres de Deus, para consagrar cada voto feito aqui diante de Ti. Nós te agradecemos por esse culto, por esse momento, por essa palavra, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Se você quiser fazer no Pix, está aqui o nosso QR Code. Se você quiser fazer no CNPJ, está aqui. Se você quiser fazer no cartão de crédito, débito, vem aqui na frente. Se você vai fazer um voto a Deus, vem aqui na frente para o pastor ungir a sua vida, orar pela sua vida. Passe aqui num pastor para ele orar pela sua vida. Então você deposita o envelope, pode ser vazio, não tem problema, aqui nesse cesto. Amém? Pode vir. Mais que uma canção, Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem Teu amor, Senhor? E se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Aleluia, glória a Deus. Pessoal, só um minutinho, nós já estamos encerrando os cultos. Nós vamos passar agora os avisos e depois eu volto para que a gente possa conversar um pouquinho, tá bom? Pode soltar os avisos aí da semana. Chegamos ao final de mais um culto, mas fica aí ainda que a gente tem alguns avisos para compartilhar com você para essa semana. Tem mulher
Fala, igreja! Chegamos ao final de mais um culto, mas fica aí ainda que a gente tem alguns avisos para compartilhar com você para essa semana. Tem mulheres de Deus aqui ou não? No dia 26 de março nós teremos um evento para as mulheres aqui na igreja. O Sol para Elas com a nossa Bispa Suzy. Chame todas as mulheres que você conhece e esteja aqui com a gente. No dia 31 de março nós teremos um encontro especial aqui na igreja, o Encontro das Mães Atípicas. E se você faz parte dessa comunidade, esse momento também é seu. E na sexta-feira, dia 3 de abril, nós teremos uma vigília que faz parte da série Consagração. Será uma noite intensa de entrega e presença de Deus. Anote na sua agenda e não perca por nada. No domingo, dia 5 de abril, nós teremos o nosso culto especial de Páscoa. É o dia de você trazer toda a sua família e celebrar a ressurreição de Cristo com a gente. E na segunda seguinte, dia 6 de abril, nós teremos ceia institucional com o nosso Bispo Flori. Um momento de unidade, visão e comunhão. Nossa igreja está repleta de encontros para você viver com a gente o sobrenatural de Deus. E é isso. Reserve esses dias na sua agenda e viva tudo que Deus tem para nossa comunidade com a gente. A gente te espera. Gostaria de quebrar o protocolo. Cadê o nosso pastor Lucas? Ele tá aí? Chama ele lá para mim, por favor. Gente, ele vai fazer uma cirurgia na quarta-feira. Vamos honrar ele, vamos orar por ele. Se você pudesse colocar de pé. E é lógico que quem vai orar não sou eu. Bispa Suzy, a senhora poderia vir aqui, por favor? Para orar pelo seu filhinho amado. Gente, vem cá, Bispa Suzy, por favor. A Bispa Suzy é uma bênção de Deus. Acho que eu ia orar por você, rapaz. Tá maluco? Óbvio que eu ficaria muito honrado, mas eu vou honrar aquela que sempre nos honrou. Amém? Então, se você puder levantar a sua mão, por favor, para cá. Amém, igreja. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos deixar a vida do teu servo na tua presença, para que nos detalhes, Senhor, a tua mão poderosa possa estar sobre ele, Senhor, na confiança, na entrega, Senhor, e na recuperação, que em tudo a mão do Senhor esteja presente, nos detalhes, ó Pai, e que a graça do Senhor, a força de Deus, a fé transformadora esteja cuidando de todas as coisas. Nós oramos agora com a tua igreja, pedindo a tua mão poderosa na cirurgia, na recuperação, em todos os detalhes, em nome de Jesus. Amém. Ah, que lindos! Meu Deus do céu, coisa mais linda. Mamãe e filhinho, coisa linda, né? Ai, papai. Eu já estou encerrando, você pode ainda continuar. Nessa segunda-feira, então nós vamos ter um encontro das mães atípicas. E quem vai estar pregando aqui é o Bispo Sérgio. Então você, mãe atípica, venha segunda-feira às 20 horas. Você que tem um pedido de oração, oração é muito importante. Então lá atrás nós temos um mural de orações. Então você pode escrever essa oração, que nós, os pastores, estaremos orando por vocês. Gente, você foi abençoado hoje? Você foi abençoado hoje? Então ainda nós restam 5 domingos. Então você é o nosso convidado especial para estar aqui. E sempre no final de série